Vamos tratar agora, tá, das equações biquadradas. O que é uma equação biquadrada? É uma equação dessa forma aqui, tá? Ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero. Repare o seguinte, o expoente que está aqui, ó, é o dobro do expoente que aparece aqui, certo? Isso, na hora que nós formos tentar resolver essa equação, a gente vai fazer, na verdade, uma mudança, tá? Antes de encontrar o valor de x, a gente vai fazer uma mudança nessa equação, uma mudança que é exatamente essa daqui, ó, certo? A gente vai chamar o y igual a x elevado a n. Por quê? Porque a forma como a gente pode reescrever essa equação é a seguinte, né? Esse x elevado a 2n a gente pode escrever como x elevado a n, que está elevado ao quadrado. Mas aqui a gente só repete, tá? O restante aqui, ó, da equação. E aí sim, com essa mudança que a gente fez aqui de variável, y igual a x elevado a n, a gente vai colocar aqui, ó. Isso é o nosso y, né? Então vai ficar y ao quadrado, tá? Então vai ficar a y ao quadrado somado com b vezes y mais c igual a zero. Bom, aí uma vez que a gente resolve essa equação aqui, ou seja, uma vez que a gente encontra o valor de y, o que a gente vai fazer? A gente volta para essa equação aqui, ó, tá? E encontra o valor de x, que é o valor realmente que a gente quer encontrar, certo? Só que agora o x vai ser raiz enésima, né, do y, certo? Bom, vamos para alguns exemplos aqui. Ó, nesse primeiro exemplo aqui, né, nós temos x à quarta menos 8x ao quadrado menos 9 igual a zero. Aqui a gente tem o seguinte, x à quarta a gente pode escrever como x ao quadrado, né, menos 8x ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, esse camarada aqui que nós vamos chamar de y, né? Então, a gente vai dizer que o y é igual a x ao quadrado, e aí a nossa equação vai ficar assim. Y ao quadrado, né? Ó, esse aqui é o y ao quadrado menos isso aqui é o y, 8y menos 9 igual a zero. E temos agora uma equação do segundo grau, e aí a gente sabe resolver isso, né? Tira o delta, b ao quadrado, 64, né? O b aqui é 8, menos 4 vezes o a é 1, o c é menos 9, então isso aqui vai dar 30, mais 36, 64 vai dar 100, delta, e aí vai dar menos b aqui, 8, né? Mais ou menos a raiz de delta, que é 10, sobre 2 vezes o a. Bom, aqui a gente tira dos dois valores para y, né? 18 sobre 2 dá 9, e 8 menos 10 aqui dá menos 2, sobre 2 dá menos 1, ok? Bom, uma vez que a gente encontra os valores para y, a gente agora vai encontrar os valores para x, né? A gente sabe que x ao quadrado é y, então x ao quadrado é, quem é o y? 9. Se for 9, então a gente pode dizer que vai ficar a raiz quadrada de 9, né, que é 3, mais ou menos 3, tá? E se for o y for menos 1, não tem raiz, né? Porque não existe raiz, não existe nenhum número quadrado que vá ser um número negativo, né? Todo número ao quadrado é sempre um número positivo, então essa parte aqui não tem solução. Então, a solução para essa equação aqui é quem? É só o 3 e o menos 3. Bom, vamos para outro exemplo aqui, certo? E o exemplo aqui é o seguinte. É uma outra equação do mesmo tipo. Eu tenho aqui 4x4 menos 17x2 mais 4 igual a 0. E aí, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, certo? A gente vai pegar 4x ao quadrado, né? Que x à quarta a gente pode escrever assim, menos 17x ao quadrado mais 4, certo? Igual a 0. Bom, aí, novamente, nós vamos chamar o x ao quadrado aqui, ó, de y, certo? Então, x ao quadrado vai ser y. E vai fazer a mudança, e aí nós vamos ficar com... aqui eu esqueci o igual a 0, né? Então eu tenho 4y ao quadrado menos 17y mais 4 igual a 0. E aí a gente vai ter o seguinte. B2, né? Que é o 17 aqui, ó, menos 17 ao quadrado dá 289, menos 4. O A é 4, o C é 4. Então ficou
289 menos 64 vai dar 225. Raiz quadrada de 225 é 15, tá? Então a gente vai ficar com menos b, né? 17, mais ou menos 15 sobre 8, certo? E aí nós tiramos os dois valores para y, certo? Que são esses valores aí. Uma vez encontrado, né, os dois valores para y, nós vamos encontrar agora os valores, ó, para x, tá? Aí é só colocar x ao quadrado, né, ó, x ao quadrado dá y, certo? Bom, o nosso primeiro y aqui foi 4, a gente vai colocar aqui x ao quadrado igual a 4, e aí x é igual a mais ou menos 2, né, só tirar a raiz quadrada de 4, certo? E aí, aqui também a mesma coisa, ó, certo? X ao quadrado dá 1/4, então x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada, né, de 1/4, certo? Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, então ficaria mais ou menos 1/2. E nesse caso aqui, ok? Nós vamos ter 4 soluções, né? Então, o conjunto de solução aqui no caso seria o menos 2, o 2, o menos 1/2 e 1/2, tá? E para esse caso aqui, né, esse primeiro exemplo que nós temos aqui, a solução é apenas o menos 3 e o 3. Mais um exemplozinho aqui, certo? Agora, a equação é a seguinte: x à sexta menos 7x3 menos 8 igual a 0. Aí, você repara novamente, ó, que esse expoente aqui, ó, é o dobro desse, certo? Então, a gente pode usar o mesmo tipo de argumento, né? O mesmo tipo de artifício para resolver, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o x à sexta. X à sexta é o x à terceira ao quadrado, né? Então, menos 7x3 menos 8 igual a 0. Aí, esse camarada que está aqui embaixo, ó, do quadrado, nós vamos chamar de y, certo? Então, opa, deixa eu apagar aqui porque ficou na frente aqui. Bom, então aqui vai ficar como? O x ao cubo, né? É exatamente o que eu tinha escrito antes, x ao cubo, ó. A gente pode escrever x à sexta como x ao cubo ao quadrado, menos 7x3 menos 8. E aí, como é que a gente vai ter? Vai ficar com y igual a x ao cubo, certo? E aí a nossa equação vai virar isso. Isso aqui é y, isso aqui é y, então vai ficar y ao quadrado, menos 7y menos 8 igual a 0. Temos uma equação de segundo grau. A gente resolve. Dá b, né? Isso aqui é o quadrado, 49 menos 4 vezes o a. O c que é menos 8, dá 32. 49 mais, né? Menos com menos dá mais aqui. 49, 32 dá 81. E aí, raiz de 81 dá 9. Então vai dar menos b, 7 mais ou menos, né? O 9 aqui. Raiz de 81 é 9 aqui. Só somar agora e fazer as contas aí. Uma raiz a gente acha que é 8, certo? E a outra raiz a gente vai achar que é menos 1. Bom, uma vez achando os dois valores para y, né? Nós voltamos para essa equação aqui, ó, onde tinha o y, né? Y igual a x ao cubo. E vamos encontrar o valor de x. Ora, x ao cubo é igual a 8, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair a raiz cúbica agora, né? Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2, né? E aqui não precisa do mais ou menos, certo? Quando o expoente é ímpar, não precisa do mais ou menos, certo? E x ao cubo é igual a menos 1. E a raiz cúbica de menos 1 é menos 1, tá? No caso aqui, né, a solução é apenas, né, esse conjunto aqui. O conjunto formado apenas dos números menos 1 e 2.